Irmãos, eu esta semana fui ministrado, e é muito bom quando isso acontece, não é? Fui muito ministrado por um post no Instagram do meu filho. Todos vocês estão por dentro, seguramente, de tudo aquilo que tem acontecido nos Estados Unidos e toda a onda de manifestações que tem se espalhado um pouco, não apenas pelos Estados Unidos, mas um pouco por vários países e levado até a atos extremos de violência, de pilhagens, de várias coisas. E eu creio, e por isso, quando eu vi este post dele, na realidade foi a mãe que me mostrou, porque eu não vou muito, então eu fui muito tocado e naquela hora eu senti de Deus que a palavra seria acerca de racismo e trazer uma visão bíblica, um olhar bíblico sobre o racismo. E porque é um tema tão importante, tão profundo e tão comum, eu creio que nós como igreja temos uma voz. E não apenas como uma voz, temos uma atitude para ter diante das pessoas. E à semelhança de tantas outras coisas em que o Evangelho é a resposta, também no racismo, o Evangelho é a resposta, é a solução. Amém? Amém. Eu quero-vos pedir que possamos abrir a palavra em Atos 17. A minha intenção é trazer aqui 3 princípios, 3 ensinos que a Bíblia nos confere sobre este tema. Qual a posição bíblica sobre o racismo? O que é que a Bíblia fala sobre o racismo? Eu queria deixar desde já claro uma questão que eu acho que é muito importante. Ia falar mais à frente, mas falo já. Muitas vezes nós achamos que o racismo é apenas de brancos para negros. Ou negros com ciganos. Mas é muito mais profundo do que isso. Muitas vezes o racismo, e ele existe dentro das próprias etnias, dentro das próprias raças, brancos com brancos, negros com negros, amarelos com amarelos, ciganos com ciganos. Então isso leva-nos a um ponto muito importante de análise. Eu não posso simplesmente dizer eu não sou racista porque eu dou muito bem com os negros, os meus melhores amigos são negros. Como vocês podem ver também pela foto, os melhores amigos dos meus filhos são negros. Às vezes a casa se enche de negros. E para nós não há qualquer diferença. Pelo contrário, a minha esposa até é angolana. Os meus pais estiveram em Angola. Mas nós precisamos entender algo muito profundo. É que o racismo não tem apenas a ver com cor. O racismo tem a ver com uma divisão do coração. E a própria definição de racismo quer dizer isso mesmo. A definição de racismo é um grupo que se acha superior ao outro. É um grupo que se acha, por algum motivo, podem ser vários motivos. Académicos, de estatuto, de riqueza, de cultura. Mas é um grupo, e isso é a definição própria de racismo. É alguém que acha que é superior ao próximo. O que é que a Bíblia nos diz sobre isso? Em Atos 17, eu queria vos pedir para abrir, e nós vamos já ler este texto, em que o apóstolo Paulo tem um discurso em Atenas. E Atenas era aquela cidade. Imaginem aquela cidade. Sabem? Imaginem aquela cidade que vocês acham, uau, é aquela cidade. É o top dos tops. Era Atenas. Atenas era a cidade intelectual, era o centro de todas as atenções, era onde estavam os pensadores, os filósofos. Tudo acontecia, era a cidade da moda. Era Atenas. Então os atenienses se achavam. Eles se achavam. Eles eram a raça original. Eles se achavam como tal. E Paulo chega
a Atenas com um discurso de que havia apenas um único Deus, quando eles eram panteístas. Eles para tudo tinham Deus, ao ponto de nós vermos aqui no texto que eles, com o receio de que falhasse algum Deus, eles tinham um altar ao Deus desconhecido. Olha só, tipo assim, não vai às vezes falhar algum e ficar zangado, a gente levanta aqui um que a gente diz que não conhece e adora a ele. E no meio deste contexto todo, com as suas filosofias todas, Paulo prega um discurso e ele chega já a Atenas a falar sobre Jesus ressuscitado. Aquele pelo qual nós nos movemos, nós existimos, nós andamos. O único Deus, o soberano de todas as coisas. Aquele que ressuscitou dos mortos. E aí foi o caos. E eles, ouvindo isto, chamam-no ao Areópago. Seria hoje, digamos, o nosso parlamento, a nossa assembleia. Porquê? Porque era nesse lugar, essa espécie de auditório, onde os pensadores se debruçavam sobre os temas da sociedade. Era lá que eles discutiam a ética, a religião, a cultura, tudo o que pudesse existir na época. Eles estavam ali para pensar, que só estava acessível a eles, porque eles eram os tais, eles eram os pensadores, era assim que eles se sentiam. E este é o contexto onde nós vemos desde o 16 até ao 26, que é onde nós vamos ler. Eu vou ler só do 26 ao 28, depois vocês podem ler este contexto em casa. E diz assim no 26, já Paulo neste discurso que eu vos estava a falar, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. 27, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E o 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus esta palavra. Pai, que a tua palavra encontre lugar em nossos corações, Senhor. Senhor, que tu possas, assim como fizeste com Lídia, Senhor, aquela mulher vendedora de púrpura, tu tocaste, tu abriste o coração dela, a palavra penetrou e transformou a vida dela. Que assim seja connosco. Senhor, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós algum pecado, Senhor, e que nós possamos nos arrepender, confessar e deixar, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, ela possa gerar a transformação, o propósito para a qual ela foi criada. No nome de Jesus, Senhor, lá em casa, os nossos amigos, aqueles que nos estão a ver, a nossa família, que no nome de Jesus a tua paz repouse sobre ele. Amém, amém e amém. Aleluia. Então estava eu a dizer que Paulo, neste contexto, ele dá uma afronta nestes atenienses. O que é que acontecia, para vocês terem uma ideia, ainda estando aqui dentro do contexto? Quando havia alguma doutrina estranha, diferente da deles, eles chamavam a pessoa para ser ouvida no Areópago, nesse tal auditório. E a Paulo, depois de ouvirem falar o que ele estava a falar, já diziam e já lhe chamavam de tagarela. Que és tu, ó tagarela? Está aqui um bocadinho mais acima. Porquê? Porque havia aqui dois grupos, duas filosofias muito fortes que atuavam nesta altura. Eram os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles defendiam que a busca, que a liberdade das nossas mágoas, das nossas dores, dos nossos medos era através da busca do prazer. Quanto mais prazer, mais liberto tu estavas. Quanto mais prazer, quanto mais práticas prazerosas, mais a pessoa ia atingindo um estado de libertação. Esses eram os epicureus. Os estoicos era outra corrente filosófica que falava sobre a natureza, ou seja, a ligação à natureza, a adoração à natureza e à razão. Tudo tinha que ter uma lógica, tudo tinha que ter uma explicação, tudo tinha que ter uma razão. Ou seja, quanto mais explicação, quanto mais racional fosse determinada coisa, mais poder autossuficiente eles tinham. E então, por causa destas correntes, por causa disto tudo, eles se consideravam aqueles. Tudo o resto, inclusivamente os bárbaros, que era aquele povo assim, imagina um povo que é mesmo desprezado.
que ninguém gosta ou que ninguém quer perto, eram os bárbaros. E eles tinham essa postura para com os bárbaros e com todos os outros povos. E esta semana nós assistimos realmente à morte deste cidadão, o George Floyd, não é? Que um polícia passou cerca de, pelo menos dizem, 7 minutos com o joelho no pescoço dele e ele acabou por morrer asfixiado, não é? E a frase que ele disse, I can't breathe, eu não consigo respirar, deu origem a todo este movimento que está a acontecer. Como igreja, irmãos, e é bom que nós entendamos isso, nós não somos defensores da violência, nem de uma parte nem de outra, porque não é com violência. Nós vamos ver isso como resposta ao racismo. Como igreja, nós temos a palavra que nos dá uma direção e um comportamento. E há 3 princípios que nós tiramos da Bíblia, pelo menos, que eu gostaria de passar para vocês acerca do racismo. Pegando neste texto de Paulo, nós vemos que o primeiro ensino que Paulo nos traz aqui, que a palavra nos traz, é o princípio da igualdade entre os homens. E por isso o tema da minha mensagem, no fundo é o tema do meu filho, é todos iguais. Todos iguais. Eu achei muito interessante, porque ele está naquela idade, ele tem 15, não é, amor? 15? Eu já parei de contar, né? Só vejo crescer. Porque não foi falado em casa sobre isso. E a minha esposa mostrou esse post e eu achei muito interessante. Achei interessante porque ele teve necessidade de demonstrar isso. Ele teve necessidade de mostrar isso aos seus iguais. E ele teve necessidade de dizer, olha, apesar de tudo o que está a acontecer, nós somos iguais. Aquilo que nos une é muito maior do que as nossas possíveis diferenças de cor, de raça, de família, de país. Amém? E isso tocou-me profundamente. E o primeiro princípio que nós tiramos aqui do texto é quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, no versículo 26, de um só. Há traduções que dizem de um só homem. De um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Aleluia. Aqui nós tiramos um princípio, que é o primeiro princípio, o primeiro ensino que eu gostaria de deixar para vocês, que a Bíblia aponta sobre o racismo. Todos somos iguais. Todos temos um ancestral comum. Não há ninguém mais elevado do que outro. Não há ninguém de uma colheita superior ao outro. Todos somos iguais. E foi exatamente esta expressão que Paulo usa, que dá um murro, passa a expressão, no estômago dos atenienses. O que Paulo estava a dizer era o seguinte: vocês e os bárbaros que vós detestais, desprezais, vocês têm a mesma origem. Eu tenho a mesma origem que vocês. Não se julguem superiores. E aquilo foi literalmente um murro no estômago dos atenienses. E eles achavam-se esse povo. Eles achavam-se essa raça superior. Eles achavam-se esse produto original. E naquele momento, Paulo traz a palavra e diz-lhes isso a eles. Nós temos a mesma raiz. De um só homem, Deus fez toda a raça. Todos derivamos do mesmo. Amém? Aleluia. É muito interessante quando nós vemos que Paulo, ao dizer isto, e ele depois continua dizendo assim, qual o propósito da criação dessa raça única, de nós virmos do mesmo homem, termos sido feitos originários do mesmo homem.
Ele começa a dizer no 27, para buscarem a Deus, se porventura tateando ou experimentando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. E aqui está o ponto, irmãos, desta palavra. Aqui para mim está o ponto desta palavra. Porque o que ele está a dizer é que o racismo só pode acabar e só vai acabar quando todos buscarmos a Deus e vivermos o amor de Deus nas nossas vidas. Eu não sou contra as manifestações pacíficas, obviamente. Mas não creio que isso seja o resultado se não houver uma renovação da mente. Eu não creio que tenha resultado se realmente o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo entrar nos corações e mudar o coração de cada um, porque o verdadeiro racismo está no coração, não está na cor, não está na raça. E ele continua dizendo, no 28, qual é a realização máxima de nós buscarmos a Deus? O facto de sermos um só, buscarmos a Deus. Como é que isso se vive no dia a dia? Ele diz no 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, Paulo vai buscar aqui expressões dos poetas deles e diz assim, porque dele também somos geração. Ele está a dizer, todos nós, apesar das diferenças visíveis de cor, raça, etnia, sabedoria, todos nós derivamos do mesmo ancestral. E a nossa razão, o nosso propósito maior da nossa vida é glorificá-lo a Ele. Agora imagina que cada pessoa no seu coração vive esta verdade de igualdade, este princípio de igualdade com o próximo. Sabendo que apesar de eu ter 5 doutoramentos, do meu irmão ter 10, ou daquele que não tem nenhum ou é analfabeto, eu sou igual a ele. Apesar dele ser negro, ou ser cigano, ou ser asiático, ele é igual a mim, eu sou igual a ele. Como o mundo seria diferente, sim ou não? Como o mundo seria diferente? Hoje, aquilo que o apóstolo Paulo estava a dizer aos atenienses, dizendo que eles e os bárbaros derivavam da mesma raiz, hoje seria nós dizermos negros, brancos, amarelos, índios, asiáticos, derivamos todos do mesmo. Amém? O segundo princípio, e eu quero vos convidar para ir a João 13, o segundo princípio que a Bíblia nos ensina sobre o racismo é o princípio curativo do amor. João, capítulo 13, versículo 34. Eu dizia há pouco que eu não sou adverso às manifestações, desde que pacíficas e cumpridoras das normas. Pelos vistos, ontem em Lisboa e no Porto, o distanciamento não foi cumprido. Mas eu creio que não é isso que resolve, como eu dizia há pouco. Eu creio que não é isso que resolve. O que resolve é isto que nós vamos ver aqui neste texto, que é o segundo princípio. É o princípio curativo. É aquilo que cura, que sara os corações. João, capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amém? Irmãos, Jesus foi o exemplo maior da história de amor e de tolerância. Nós às vezes ficamos chateados, irritados, revoltados com algum tipo de injustiça. Mas pensa no homem que sofreu a maior injustiça de toda a história. Pensa no homem que os seus não receberam. Pensa no homem que foi maltratado. Pensa no homem que foi excomungado do próprio povo. E esse homem foi Jesus. Apesar disso,
foi o maior exemplo de amor. O próprio discípulo que ele amava o negou, discípulos próximos. Era alguém que tinha tudo para ser revoltado, para dizer: estas pessoas não me merecem. Porque é que eu estou a fazer o bem? Curei tanta gente, fiz tanto por este povo e é assim que me tratam. Como é que nós reagiríamos? Nós com toda a nossa justiça própria. Mas Jesus não fez isso. Jesus foi a maior prova de amor e de tolerância. Jesus foi a maior prova de amor e tolerância. E a cruz, quando ele foi àquela cruz, foi o palco desse amor. A cruz foi o palco desse amor. Quando depois de tudo o que lhe fizeram, de o terem açoitado, desprezado, insultado, julgado injustamente, condenado injustamente e morto injustamente, minutos antes da sua morte, o seu último suspiro, do alto da cruz, ele tem a expressão mais, a meu ver, mais antirracista da história. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Amém? Que a nossa vida, irmãos, possa ser inundada deste amor. Que a nossa vida possa ser inundada deste amor. Às vezes nós não nos apercebemos das raízes que estão no nosso coração. Fruto de várias coisas. O racismo é uma construção social. Ela não é uma coisa que simplesmente aparece na vida da pessoa. Ela é uma construção de há muitos anos. É uma construção social. Socialmente foi sendo criada essa diferença. Como era aqui com os atenienses. Fruto de valores distorcidos. Achar que alguém, porque sabe mais que o outro, porque tem mais condição que o outro, ele é superior ao outro. Mas há um facto importante. O racismo ele está presente de uma forma obscura, silenciosa, nos corações de muitas vezes de pessoas que nós nem imaginamos. Às vezes, nos nossos corações. Há uma pesquisa que eu vi da Universidade de Harvard, onde eles têm um programa, um software, que é um inquérito, no fundo, sobre racismo. É muito interessante. Tu sais chocado. Porque esse software, o que ele faz, esse programa, o que ele faz, é ele associa rostos a palavras. E com algumas questões. Por exemplo, tu casarias o teu filho e põe um rosto e palavras. E aquilo que eles concluem é que há um preconceito intrínseco, há um preconceito interior nos corações das pessoas. Inato. Que já, fruto da vivência, a pessoa tem tendência a... Ela pode dizer, não, eu não sou racista. Não, eu não faço isso. Mas há decisões tomadas no imediato, não é pensadas, é no imediato. Com quem casarias o teu filho? E põe um negro, um amarelo, um índio, e a pessoa, um branco, e a pessoa rapidamente ela toma determinadas decisões. E depois, avaliado isso pelo software, dá uma percentagem que as pessoas têm um preconceito intrínseco. A maioria das pessoas dentro delas. Fruto da inversão de valores da sociedade. De onde é que isso vem, irmãos? Qual é a origem do racismo? Deus abomina o racismo. Então qual é a origem do racismo? Vem lá, do pecado. Desde o início. O que é que aconteceu com Lúcifer na rebelião? Ele tentou se fazer igual. Ter o mesmo poder que Deus. E aí vai. Aquilo que a serpente fala a Eva, ao ouvido dela, foi o quê? Deus não quer que comas dessa árvore para que não tenhas o mesmo conhecimento, ou o mesmo poder, ou a mesma revelação que Ele tem. Ou seja, estão a ver? Necessidade das pessoas se colocarem acima das outras. E a partir daí toda a história começou a criar este princípio racista, de diferenças através dos valores distorcidos. E foi isso que aconteceu.
Foi aqui no racismo, quando começa o racismo, quando entra o pecado na vida das pessoas, que nós vemos aquilo que nós vemos. Nós não devemos ficar... Eu fico chocado quando eu vejo determinadas atitudes, quando eu vejo determinadas maldades a serem feitas na vida das pessoas. Ou a gente pensa assim, como é que aquela pessoa foi capaz de fazer aquilo? Mas se nós tivermos esta visão bíblica de que isto tem origem no pecado, nós entendemos o porquê é que as pessoas têm essas atitudes. De onde é que vêm estas atitudes de inveja, de ciúmes, de separação, de acessão de pessoas? Vem do pecado. Então, se vem do pecado, a única solução é o arrependimento. A única solução é nós olharmos para dentro de nós e percebermos se há em nós alguma conduta, alguma raiz que precisa ser lançada fora. E dizer, Senhor, invade-me com o teu amor, invade-me com a tua vida e não me deixes continuar neste caminho. Se nós queremos ver se realmente em nós há alguma raiz, porque é muito fácil nós nos juntarmos a esses grandes movimentos, mas é muito difícil nós olharmos nos pequenos pormenores, nos pequenos detalhes da nossa vida, se realmente há um preconceito implícito. E sabem, a definição de preconceito implícito não é nada mais do que pensamentos, do que posturas ou visões sem intenção. Eu não formulo na minha cabeça uma intenção de que vou ser racista, mas nas minhas pequenas atitudes impensadas que eu tomo no imediato, eu devo parar para analisar se eu não tenho uma inclinação preconceituosa. Por isso Jesus vem com este oceano de amor sobre as nossas vidas. Ele diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele estava a falar do facto de ter entrado na história, na vida de cada pessoa, mas também naquilo que ainda ia acontecer. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se cada um de nós tomar esse amor como símbolo, como bandeira da nossa vida, entendendo que todos vimos da mesma raça, que o amor é a nossa realmente bandeira perante a sociedade, que ninguém é melhor que o outro, as coisas seriam e serão bem diferentes. Amém? Amém. E o terceiro e último ponto, ou princípio, ou ensino, tem a ver com o princípio da salvação. Nós vimos até agora que no primeiro princípio é o princípio da igualdade entre os homens, todos somos iguais. O segundo princípio que a Bíblia nos fala sobre racismo é que a solução é o princípio curador do amor que Jesus nos deixou. E o terceiro que eu vos quero deixar, que a Bíblia nos dá um olhar sobre o racismo, é sobre o princípio da salvação. Abre comigo em Apocalipse 7. Livro de Apocalipse 7, 9. Eu vou usar aqui a versão King James. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. O que é que a Bíblia fala relativamente à salvação e às raças? Será que nós temos uma salvação para negros, uma salvação para amarelos, uma salvação para brancos, uma salvação para índios, uma salvação para ricos, uma salvação para pobres? O que é que a Bíblia nos fala acerca disso? O que é que a Bíblia nos ensina relativamente ao princípio da salvação? Diz assim a palavra: em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando folhas de palmeira. Irmãos, que fique uma verdade em nossos corações: a salvação, a vida eterna não se baseia em raças. Amém? Ela baseia-se em arrependimento e fé, confissão que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Essa é a salvação. No céu, tu vais encontrar negros, amarelos, índios,
brancos. Todo o tipo de raças que tu nem conheces. Línguas, povos e nações. Todos juntos. E olha o detalhe do texto. Vestidos com túnicas brancas. Olha o princípio da igualdade aqui. Todos vestidos com túnicas brancas, ou seja, lavados pelo sangue do Cordeiro. Amém? Para quê as diferenças? Qual a lógica do racismo? Somos todos iguais. Amém? A grande comissão, e termino com isso, em Mateus 11, 28. Quando Jesus nos manda fazer discípulos de todas as nações. Para mim, e ele diz, continua dizendo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, este amor que ele tinha mandado. Estão a ver? Este amor que ele tinha mandado, o amai-vos uns aos outros, ensina-os a guardar todas as coisas. Este amor, os ensinos dele. E eu estarei convosco até à consumação dos séculos. Irmãos, a grande comissão, eu creio, é um dos grandes instrumentos antirracismo. Tu queres realmente ser um agente? Tu queres realmente ser um combatente do racismo? Evangeliza. Evangeliza o amor. Evangeliza o arrependimento daquilo que está errado. Evangeliza a fé, a dependência de Jesus Cristo. Porque esse é o grande instrumento. É interessante que na grande comissão Jesus não diz apenas ide e pregai o Evangelho. Ele diz ide e fazei discípulos. Fazer discípulos, irmãos, não é apenas dizer olha, Jesus te ama, é virares para um negro na rua ou para um branco ou para outra cor qualquer e dizeres olha, Jesus te ama e sais fora. Isso não é fazer discípulo. Fazer discípulo é muito mais que isso. É tu com a tua vida pregares para ele, eu te amo. Somos iguais. É dizeres a ele, olha, as tuas feridas, elas têm um bálsamo. Há um bálsamo que podem curar as tuas feridas. E esse bálsamo é o amor de Jesus Cristo na tua vida. Que vai anular as diferenças que o mundo te pregou. Que o mundo todos os dias te diz no teu trabalho, porque tu és de uma cor diferente. O amor de Jesus anula essas diferenças. Amém? Em Cristo nós somos iguais. E eu termino com uma frase que todos vocês conhecem, do pastor Martin Luther King, não é? Num célebre discurso de 1963, quando ele disse, eu tenho um sonho, não é? De um dia ver os meus filhos julgados pela sua personalidade e não pela cor da sua pele. Eu tenho um sonho de um dia ver os meus filhos julgados pela sua personalidade, por quem eles são, e não pela cor da sua pele. Eu creio que em Cristo isso é possível. Amém? Tu crês? Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Eu quero te convidar neste momento a tu a refletires, a sondares o teu coração. Sabem, o racismo ele pode aparecer de muitas formas. Ele pode aparecer de muitas formas. Uma das formas do racismo aparecer é o nosso complexo de inferioridade. Hoje, pela palavra, que tu possas ter percebido que esse complexo de inferioridade ele vem de ti apenas do enganoso que é o teu coração. Porque na palavra Deus te considera igual. Tu és igual. Nós somos iguais.
Então que neste momento complexo de inferioridade, que neste momento as diferenças que atingem o teu coração, a tua vida, que te entristecem, sentimentos que tu tens de ser diferente, de seres rejeitado, por muito que possas sentir isso à tua volta, no teu trabalho, eu quero que saibas que Deus e a igreja não sentem isso, não vive isso. Estamos debaixo da mesma palavra. Temos o mesmo ancestral comum. Foi o amor de Jesus que nos salvou, que nos envolveu. Amém? Então eu quero orar contigo esta manhã, Pai. No nome de Jesus, Senhor, eu levanto a minha voz e coloco a igreja, Senhor, a IPAG, o povo da IPAG, as famílias, uma igreja constituída por várias raças, Senhor, várias nações, várias línguas, unidas no mesmo propósito, debaixo do mesmo amor. E eu clamo a Ti, Senhor, que Tu possas criar em nós um coração sincero, um coração aberto, um coração firme na Tua palavra. Pai Santo, que no nome de Jesus a Tua vida possa fluir através de nós, Senhor. Que onde forem os nossos pés, o amor seja essa bandeira que anula todas as diferenças. Que nós saibamos todos, independentemente da nossa raça, cor, língua ou nação, que um dia estaremos todos juntos, vestidos com túnicas brancas, lavados pelo sangue do Cordeiro. Senhor, eu oro esta manhã para que Tu possas tratar toda a ferida que tenha sido infligida pelo mundo, por diferenças raciais, Senhor, por injustiças. Que o Teu bálsamo possa cobrir essas vidas agora, esses corações agora. Entendendo que nós não dependemos do mundo, porque nós em Ti nos movemos, nós em Ti é que existimos. Estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Eu oro, Senhor, pela sociedade global, por tudo isto que está a acontecer, Senhor, pela intolerância racial, Senhor. Senhor, sabemos que só há uma solução, e essa solução é a Tua palavra, Senhor. Essa solução é Jesus Cristo, é a boa nova, é o Evangelho. É o Evangelho que substitui as armas pela Bíblia, substitui o ódio pelo amor, substitui a morte pela vida de Jesus Cristo, na vida de cada irmão. Nós temos esse sonho, Senhor. Assim como o pastor Martin Luther King tinha esse sonho, Senhor. Nós temos esse sonho. E sabemos que em Ti é possível concretizar esse sonho, Senhor. Que o Teu Evangelho seja pregado a toda a língua, povo, tribo, toda a nação, Senhor, possa ouvir do Teu amor, possa saber quem Tu és, Senhor, e vidas serem totalmente transformadas, Senhor. Eu oro para que hoje haja arrependimento, Senhor. Se há algo no nosso coração que gera diferenças, se há preconceitos intrínsecos em nós, vem limpar, Espírito Santo de Deus. Vem limpar isso, Senhor. Queremos cumprir o mandamento que Tu nos deixaste. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Senhor, queremos ir onde Tu nos mandaste, queremos ir, Senhor. Queremos fazer discípulos, não apenas europeus, não apenas portugueses. Queremos fazer discípulos de toda a língua, tribo e nação. Queremos abraçar. Queremos ser um em Cristo.
somos iguais, Senhor. Obrigado porque esse foi um dos teus maiores ensinos, Senhor Jesus. Somos iguais. Em Ti somos um. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. E digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou